Olá, tudo bem? Se você tem epilepsia e além da epilepsia você tem síndrome do pânico e tem depressão, eu gostaria de indicar um livro para você maravilhoso, um livro que tem ajudado muitas famílias. O livro se chama Vencendo a Epilepsia. Esse livro ele é 100% digital, ou seja, você pode acessar esse livro através do seu telefone e através do seu computador. Se você quiser saber mais a como lidar com a epilepsia e quiser saber mais a respeito desse livro, o link do site é esse aí que está aparecendo para você no vídeo. E se você tiver dificuldade, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link para entrar no site. Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Um bebê ou uma criança com epilepsia. Ao receber este diagnóstico, pais e mães precisam se adaptar a esta realidade. Surgem muitas dúvidas sobre tratamento e sobre como lidar com as crises. Para este papo, convidamos a neuropediatra Letícia Sampaio e a Andréia Navarro, mãe da Caroline, de 9 anos, e do Eduardo, de 5. É o Eduardo que tem epilepsia? Sim, é o Eduardo. E como foi que você descobriu, Andréia? Foi com exames ou foi com alguma crise? Foi com uma crise. Ele teve a princípio, a primeira crise foi em agosto de 2014. Foi isolada e quando foi em março de 2015 ele voltou, aí eram várias, né? Várias no dia, ele ficou internado num período de quase 2 meses, 2 vezes foi parar na UTI. Nossa, e como eram essas crises? Ele tinha diversos tipos de crises, ele tinha generalizada, ele tinha uma de queda de cabeça, ele tinha aquela que é... Como que chama aquela que é parada, doutora? Ausência? Isso, crise de ausência. Mas eram diversas. Tinha algumas que você passava muito despercebido. Eu imagino o quanto você ficou assustada, né, Andréia? Porque a gente não sabe, em princípio a gente não sabe muito sobre o assunto, né? Doutora Letícia, explica pra gente o que é a epilepsia. Então, a epilepsia, assim, ela pode acontecer tanto em criança quanto em adulto, né? E ela começa de repente, né? São crises, e tem vários tipos de crise, por isso que ela está falando, ele tinha diferentes tipos de crise, né? Tem uma que é só ausência, que a criança dá só uma desligada, então essas vezes até as pessoas demoram para perceber, né? Aí todo mundo está acostumado com a crise generalizada, aquela que cai, se bate, mas tem umas que às vezes só fica parada com o olhar perdido. Então a epilepsia são essas crises epiléticas recorrentes, né? Quando ela começa a se repetir. E pode aparecer em bebê, por exemplo, doutora? Pode aparecer no primeiro ano de vida, pode aparecer na infância e pode aparecer também em adulto. Então, alguém que nunca teve nenhum sintoma, ele estava com quantos anos? 2 anos. Com 2 anos, até os 2 anos não tinha tido nada? Não, que a gente tivesse notado, não. Por isso que as pessoas se assustam, né? Porque começa de repente, ninguém espera, né? E como às vezes perde ou altera a consciência, então é uma coisa que chama atenção, né? E a pessoa fica abalada. A Andréia até comentou que ele foi parar na UTI. Por que ele foi parar na UTI? Porque os medicamentos que estavam sendo dados para ele não estavam controlando. Ele teve um dia, ele teve mais de 16 crises e no quarto que nós estávamos, né, internado, não tinha como cuidar dele, né? Aí a gente ficou mais de 7 dias na UTI, depois a gente passou mais ou menos uns 15 dias, tivemos alta, eu fiquei acho que uns 3 dias em casa, ele teve 9 crises em casa, quando a gente chegou no hospital ele desencadeou mais crises e já foi direto novamente para a UTI. Doutora, é normal ter tantas crises assim? Eu acho que o que as pessoas ficam assim se perguntando é o que fazer no momento da crise. Então, porque pode ser que aconteçam muitas, igual aconteceu com ele, e elas podem ser, a gente chama esporádica, acontecer de vez em quando. Mas na hora da crise, na verdade, todo mundo fala, tem que segurar a língua, que a língua enrola. Não existe isso de segurar a língua. Na verdade, dá uma contração muito forte aqui na boca. Então, o que você tem que fazer é proteger a pessoa para não se machucar. Deita de lado, protege a cabeça, coloca de lado para se vomitar, não aspirar para o pulmão e espera passar.
que geralmente dura em torno de 2, 3 minutos e passa. Agora, aquelas que se prolongam, que você precisa preocupar de levar mais rápido num pronto-socorro. Mas na hora de uma crise, existe algum risco, além desse risco de se machucar ou risco de asfixiar? Existe isso? Então, pode até acontecer, mas é muito raro você ter isso, porque o que acontece? A respiração ela diminui. Então, a pessoa pode ficar cianótica, roxinha, sabe? Então, a pessoa acha que está asfixiando, mas ela volta rapidamente. Então, é difícil acontecer alguma coisa mais grave, como uma morte durante uma crise. O seu filho foi para o hospital essa vez, ele teve que ir outras vezes, vocês conseguiram controlar as crises? Quando nós fomos internados pela primeira vez, a gente ficou em torno mais ou menos de uns 51 dias internado. Nossa. Aí nessa fase ficamos uma semana na UTI e depois eu pedi a alta porque eu via que o que estava acontecendo com ele eu já conseguia tratar. Estava muito difícil ficar, estava ficando insustentável ficar dentro, né, do hospital com ele. Aí eu pedi a alta numa quarta-feira, numa segunda ele voltou. Foi quando ele voltou novamente direto para a UTI. E quando ele teve a primeira crise, como é que você foi descobrir o diagnóstico? O que é que ele tinha? Foram feitos exames? O que foi? Então, na verdade, os 2 meses que a gente ficou internado, foi dado como uma suspeita de síndrome de Duzi, pela característica das crises que ele tem, que são de diversos tipos, que eu e acredito que muitas mães não saibam. A gente só pensa na generalizada, que é o que todo mundo conhece. E ela abrange muito mais que isso, ela tem muitas crises, muitos tipos mesmo. Então aí foi quando eu consegui passar com a equipe da doutora Letícia, foi quando a gente conseguiu fazer o controle da epilepsia dele. Então, no próximo bloco, eu vou pedir para a doutora Letícia explicar como é que é feito esse diagnóstico para descobrir que é epilepsia, que é importante, inclusive, para determinar o tratamento, né? No próximo bloco, então, continua a nossa conversa. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e hoje a nossa conversa é sobre epilepsia. Doutora Letícia, como fecha o diagnóstico de epilepsia? Tem algum exame ou é só clínico? Então, primeiro é a história clínica, que é uma coisa muito importante, né? Então, o quadro clínico, a história, às vezes só com a história você consegue fechar o diagnóstico. E tem os exames complementares, né? Que o eletroencefalograma é um exame muito importante, porque no eletroencefalograma a gente vai ver o tipo de descarga, onde está essa descarga, né? Porque é no cérebro que no cérebro, né? Então, o eletroencefalograma é como se fosse um exame funcional, você está vendo a função, as ondas cerebrais. Às vezes, só com o eletroencefalograma a gente já consegue fazer o diagnóstico. E às vezes a gente precisa também de uma neuroimagem, né? Uma ressonância magnética, onde você vai ver a formação do sistema nervoso central. E dá para saber o que provoca a epilepsia? Então, a epilepsia tem diferentes etiologias, diferentes causas, né? No caso dele, a gente acredita que seja uma doença genética, uma alteração genética que você não vai detectar, por exemplo, numa ressonância de crânio. Né? E às vezes nem num exame genético detalhado por enquanto. Pode ser, por exemplo, uma malformação do sistema nervoso central, que aí você vai ver numa ressonância. Pode ser uma sequela de um AVC que a criança tem apresentado, ou às vezes dentro da barriga da mãe mesmo, logo ao nascimento, uma sequela de uma meningite que tenha tido anteriormente. E pode ser essas que a gente chama do desenvolvimento, né, da imaturidade do sistema nervoso central da criança, que essas vão desaparecer geralmente com a idade. Andréia, como é que está o tratamento do Eduardo hoje e as crises? Ele está sem crise? O Eduardo, quando a gente chegou até a equipe da doutora Letícia, ele tomava quase 20 comprimidos diário, entre calmante e convulsionante, né? E ele, quando eu entrei na equipe da doutora, eu fui sem chão, eu já não tinha mais o que... E foi quando a doutora me apresentou a dieta cetogênica. Foi na dieta cetogênica que a gente conseguiu, sim, controlar essas crises convulsivas dele. Nossa, o que é essa dieta? É como se fosse uma medicação. Porque, assim, o tratamento para epilepsia, a primeira coisa é medicamento. Você vai dar um medicamento.
cerca de 60% das pessoas vai controlar com a primeira medicação que você dá. Aí você passa por uma segunda medicação, essa não controlar, tem que trocar. Mais 15 a 20% vão controlar com uma segunda medicação. A partir da terceira já fica de mais difícil o controle, que a gente chama refratária ao tratamento. Então, cerca de 30% das pessoas que têm a epilepsia refratária que não respondeu à medicação, a gente vai indicar essa dieta. Porque, assim, tem gente que acha que a dieta é um tratamento natural, não é um tratamento natural. Mas o que quer dizer cetogênica? Ela é cetogênica porque ela induz o seu organismo a produzir os corpos cetônicos. É uma dieta que ela é rica em gordura, tem muita gordura, é adequada em proteína, que você mantém a quantidade de proteína para a criança crescer adequadamente e tem muito pouco carboidrato. Mas aí elimina os remédios ou você tem que associar os remédios e a dieta cetogênica? No começo você associa. A partir do momento que a dieta funciona, você começa a reduzir as medicações. Porque é ótimo, você elimina, porque tem todos os efeitos colaterais também dos remédios, da medicação. Que a gente percebe. Ela não funciona para todo mundo, lógico, igual o remédio também não funciona para todo mundo. Mas cerca de 50% das pessoas que fazem, a gente vê uma resposta. Bom, que ótimo. E é muito pouco, assim, divulgada, sabe? Que bom que a gente está falando aqui. Isso. Doutora Letícia, chegaram muitas dúvidas de telespectadores pelo nosso Facebook. A Fabiola Rodrigues, de São Paulo, escreveu o seguinte: tem um filho de 3 anos e ele foi diagnosticado com síndrome DUSE, um tipo de epilepsia. Gostaria de saber mais informações sobre isso. Essa é a DUSE, é o que o Eduardo tem. Eu não vi muitos benefícios com o medicamento, e sim com a dieta. Com a dieta, praticamente, as crises dele, eu posso te dizer que zerou. Somente com a dieta. A gente fez quase 2 anos e meio. Hoje ele já saiu agora da dieta, mas ele está, assim, totalmente saudável. A criança nasce com essa síndrome e os sintomas são... Na verdade, assim, essa síndrome a gente acredita que ela tem origem genética, né? Então, você tem uma tendência a ter. Então, chega numa certa idade, ela manifesta. Geralmente, ela falou que ele caía, são crises de queda que começam. Então, a criança normal, uma criança que não tem nada, está andando, de repente, ela começa a cair do nada. E aí pode se associar a outros tipos de crise, como a ausência, pode até ter generalizada. Só que para essa síndrome, assim, geralmente a primeira medicação que a gente usa é o ácido valproico, o Valproat. A gente pode associar uma outra medicação, o clobazam, mas se ela já não responde a primeira, a segunda medicação, assim, é uma das que mais responde a essa dieta que ele fez. A epilepsia pode ser hereditária? Pode. Pode. Então, a gente até recebeu algumas perguntas, as mães perguntando se o pai ou um tio, alguém na família tem epilepsia, existe um risco maior do filho ter? Não quer dizer que obrigatoriamente vá ter, entendeu? Mas o que a gente sabe, assim, que nos familiares de pessoas que têm epilepsia, é mais comum você ter um pai que teve uma crise febril, não precisa ser obrigatoriamente uma epilepsia, mas não quer dizer que obrigatoriamente que tem que vá ter também. Nosso tempo chegou ao fim. Andréia, muito obrigada pela que agradeço presença. de poder estar falando sobre essa dieta. As crianças também, que vieram aqui participar. Letícia, muito obrigada pelas orientações. Quem quiser saber mais sobre a dieta cetogênica, tem algum site? Tem. Instituto Ceto Brasil. Já está no ar e aí as pessoas encontram algumas informações lá. E tem outros sites também que a gente colocou o link lá nesse site. E deixando claro, então, que a epilepsia ela pode ser curada assim ao longo da vida, né? Pode. Não quer dizer que a pessoa em criança vai ter, pode desaparecer e ficar curada. Ele desapareceu e ficou curado. Então, ótimas as crianças ali. E obrigada também a você que nos assiste. Os programas que já foram ao ar estão no nosso canal no YouTube. Confira e até a próxima. Até, tchau!